Om Shanti, welcome all of you. Om Shanti, sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar com um minuto de silêncio e invocar o Ser Divino. So once again, welcome Então, all mais uma vez, sejam todos bem-vindos para o episódio 29 da série Valores para a Vida. Temos a fortuna de estar com a Sister Jayanti de Londres, que vai falar sobre a virtude da misericórdia. E passou a ser apenas um dia do Natal, e Cristo era um profeta da misericórdia. Portanto, e onde Cristo disse para ter misericórdia de todos, porque não sabiam o que estavam a fazer. Então, de 21 a 27 de dezembro, essa semana é celebrada no norte da Índia, no estado do Punjab, que é com relação ao Guru e a sua mãe e seus 4 filhos, que foi assassinado por uns assassinos. Não percebi bem a história. E a misericórdia é uma virtude que a irmã Javiante vai falar sobre ela. Então, vou dar uma apresentação. E também está cá o irmão Eric, do Canadá, que está a dar as boas-vindas oficiais para a Sister Jayanti. Om Shanti a todos. Bom dia a todos. Boa tarde. Uma calorosa boas-vindas a Sister Jayanti. Não é bem oficial, eu não acho que seja oficial. É apenas mais como boas-vindas do coração. Nós estamos no Zoom, estamos a usar essa palavra, como se fosse a alvorada do Zoom, não é? Está falando sobre uma canção que fala sobre se eu perder assim, as estrelas do céu vão cair. Isso significava que as coisas estão erradas. Mas eu tenho uma frase muito bonita que é algo que se aplica a si é uma rosa que está a abrir nessa. E se você ver aquilo que eu estou a ver pela minha janela, é branco. Está a nevar por 2 dias. Então, muita neve. Mas quando eu soube que estar consigo essa manhã, eu trouxe essa rosa. E lembrei-me então dessa frase dessa canção, dessa rosa que está a abrir na neve, ao nevar. Eu conheço a Si já há muitos anos, partilhamos já muito. Eu também gosto do Natal, mas também gosto das minhas irmãs do Natal. E também muitos dos companheiros que estão cá, são os companheiros dessa viagem, nessa jornada.
E nós olhamos, observamos sempre quem está à frente, que está abrindo o caminho para nós. Portanto, essa flor é para si, essa rosa é para si. Aí eu tenho uma bela fotografia de si em Pisa Village, na neve. Então, hoje é essa rosa para si. Está abrir essa flor junto consigo. Umas calorosas boas-vindas desse branco Canadá, da brancura do Canadá, a celebração do Natal e essa virtude da misericórdia, que para mim a minha inspiração foi ter bons votos para mim mesmo. E, claro, depois dá para isso distribuir para todos. E se tiver uma frase para mim, a minha questão seria, se eu tivesse de dar uma prenda para mim mesmo, eu gosto muito de dar algo aos outros, oferecer flores, perfumes e coisas assim do gênero, mas dar uma prenda para mim mesmo, um presente para mim, qual seria a melhor prenda o presente que eu poderia dar para mim mesmo? E se puder pensar alguma coisa para mim, eu vou ficar atento a ouvir aquilo que você vai partilhar. Portanto, essa flor que está a abrir aqui no Zoom, aqui na família do Canadá, mas é um mundo que está a ouvir. A família do Canadá apenas é o anfitrião. Todos estão sentados no Canadá. Esqueça o Londres agora. Agora está no Zoom, no Canadá. E seja bem-vinda. Sister Jayanti. E vamos estar consigo nessa próxima hora. Boas-vindas a todos. E bom ano também para todos. Para si e para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Eric. E antes de passar para a Jayanti, a Didi não precisa de apresentação, todos já conhecem ela, mas a questão veio pela primeira vez. Ela é diretora da Brahma Kumaris na Europa e Médio Oriente, e desde abril ela também tem a responsabilidade também de ser uma das administradoras da Brahma Kumaris. Ela tem esta ela representa também a Brahma Kumaris na Organização das Nações Unidas e é uma das diretoras, se não tiver erro, do Parlamento Religioso e do Centro de Interfé das Nações Unidas. E o que eu gosto muito da Didi é que ela é muito doce, humilde, ela cativa a audiência com a sua sabedoria espiritual, com a profundidade das suas conversas, mas também dessa sua natureza gentil e humilde sempre. E isso é o que torna ela o que ela é. Então, algumas frases para Didi é essa beleza do oeste e do oeste, e ela, por exemplo, se banqueteia com esse conhecimento. E ela nos transforma de besta para belos. Não consigo perceber uma frase da rima. Algumas linhas sobre a misericórdia. Fala-nos com simpatia. E daquelas situações que normalmente nós antipatizamos. E desenvolve a qualidade de ser espiritual e longe de ser materialista e permite que nós podemos ter uma vida muito fantástica. Não apenas futuristicamente, mas também aplicar na nossa vida esta técnica de não ser tão direta, porque a vida pode ter muitos problemas,
que podem fazer com que nós sintamos-nos patéticos, porque o relógio também está a passar e temos que pôr um ponto final de uma forma positiva nesse tic-tac, como faz o relógio. E com essas palavras, vou passar então a Jayant Didi algumas instruções. Meu dever é mostrar esse cartaz, de carregar no botão de interpretação para escolher as linguagens que é no computador. As usual, for around 50 minutes, the talk will go on. E vamos ter um bocado de conversa, depois perguntas e respostas, cerca de 15 minutos. E ela humildemente vai fazer isso por nós. E agora sim é consigo. Muito obrigado. Om Shanti. Muito obrigado, Eric, pelas suas palavras bondosas. E o irmão Manoj pela sua apresentação oficial e suas belas palavras. E hoje nós estamos a celebrar esse dia da caixa, ou seja, a caixa dos presentes, das prendas, que tivemos a partilhar ontem e hoje. Estamos também a nos preparar para o ano novo. Então, esses bons votos de um ano novo mágico, e que esse ano seja realizado todos os desejos do coração de todos. E nesse período do calendário, o que é preciso no mundo, e também o Natal, temos esse coração mais mole, mais bondoso, e olhamos para tantas coisas paralelas nesse mundo, e há muitas partes do mundo com muita pobreza que está a crescer, e eu creio que é uma coisa já universal essa pobreza, não é apenas na Londres, por exemplo, muito próxima das casas luxuriantes, as coisas já são muito diferentes, mesmo no centro do coração da cidade, muitas pessoas a viverem debaixo das pontes, que não têm para onde ir. Portanto, essa situação não é apenas uma parte do mundo, ou numa cidade apenas, ou qualquer coisa como isso, mas está se tornando um problema que veio muito mais acima, principalmente por causa da pandemia. Então, daqueles que têm e aqueles que não têm, cresceu dramaticamente esse fosso. Portanto, essa proporção de quem está em cima são de poucos, e cá embaixo está os pobres, uma pobreza muito grande. Isso é uma coisa que nós estamos a testemunhar, mas também há uma queda desses valores, e esse espírito tem sido esmagado em muitos casos, por assim dizer. Há muitas mortes do ano passado por causa do Covid, há muitos suicídios que aconteceram de uma forma muito elevada. Então, essa misericórdia tem muitos diferentes níveis, e nós devemos cultivar essa misericórdia pelo físico, pela parte espiritual. Todos esses três aspectos são importantes nesse momento. Eu fico a pensar na misericórdia física. Nós podemos dar alimento, dinheiro, abrigo, roupas, medicamentos, e podemos tentar ajudar aqueles que nós conhecemos através desses métodos. Em Londres, o Banco Alimentar de Londres passou a ser uma coisa cotidiana, por assim dizer, e
está cada vez mais a aumentar em cada esquina. E agora vemos esse banco alimentares em muitas vizinhanças. E nós devemos estar a fazer tudo isso. Isso é muito importante. Em termos de ajudar a elevar os outros, a erguer os outros, eu acho que há mais elementos que devemos explorar. Eu disse, por exemplo, medicamentos é importante em países onde não tem um serviço nacional de saúde, e há muitos países assim, que não há ajuda disponível pelo governo, e como é que eles, por exemplo, conseguem esses cuidados de medicamentos, não é? E como ajudar, então, essas pessoas que estão com questões de saúde. Nos últimos anos, há uma ajuda feita através das orações e das meditações. Isso realmente ajuda a reverter a doença e trazer bem-estar e saúde. Há grupos de pessoas que fazem isso, que rezam ou meditam para essas pessoas. Uns estão a receber essas boas vibrações através das orações. E há esse outro grupo que também está a observar isso tudo e também estão a meditar e a orar para pessoas que os ajudem. Portanto, essa é a realidade. As vibrações têm uma forma muito poderosa, não é mágica, nós chamamos de energia. E sim, a energia física, que nós sabemos quais são os campos dela, mas nós também sabemos que nós podemos ter uma energia elevada para além da energia física, que é a energia emocional, a energia espiritual. E a meditação e a oração têm altos níveis de espiritualidade a nível da energia, alcançam muitas pessoas, qualquer indivíduo pode fazer isso, um grupo de pessoas pode fazer isso, e principalmente desde que a pandemia começou, nós temos pessoas que dizem que pedem para enviar pensamentos e bons votos para tal pessoas e tal pessoas, tais pessoas, e nós fazemos essas meditações numa sala com pessoas a enviar essas vibrações para todas as direções. E é muito frequente as pessoas depois a repetirem e dizerem o bem que isso faz, mesmo nos centros, isso tudo. Portanto, há muitas formas de ajudar. E todas essas ajudas externas físicas que eu mencionei são muito importantes. E sim, a cristandade, nesse aspecto em particular, há escolas abertas, hospitais abertos, centros de alimentação abertos, a nível de missionários, e claro que também há outras tradições que também partilham as mesmas ideias. Porque dar essa consciência elevada, e é preciso sim essa humildade, essa gratidão, mas também em de dar aquilo que eu também posso receber. E todas as tradições ensinam isso. Mas também eu penso sobre qual deveria ser a qualidade de dar, ou de doar. É tão importante dar de forma altruística, de acordo com a lei do karma. Ou seja, são as sementes boas, vão dar frutos doces como resultado. Se eu plantar sementes amargas, o resultado vai ser que tristeza e infelicidade para mim. Em teoria, nós sabemos isso. É um preceito que existe em todas as tradições, mas eu posso verdadeiramente verificar a mim mesmo
que as sementes que eu estou a plantar são puras, simples, apenas com amor para essa minha família humana, para todos, ou apenas para a minha família próxima. Portanto, ser de uma forma inclusiva para todos e não excluir. E então, a semente do amor é a misericórdia. O amor altruístico, incondicional é o amor. O amor inclui todos, mas também não procura nada para si mesmo. E então, eu não dou por causa do retorno que vai vir para mim, mas nesse dar está o receber. O que eu faço imediatamente recebido é o amor do coração dos outros, os bons votos, algo que faz com que minhas asas possam estar abertas e eu posso voar para alcançar mais, portanto, é um benefício muito grande. Independentemente do que aconteça no futuro, eu não tenho que pensar sobre isso. Mas, às vezes, há coisas que estão misturadas. Às vezes, há um bocadinho de negócio. Se eu dou, o meu nome vai ser colocado numa placa. Se eu dou, vai haver algum tipo de retorno e eu vou obter alguma vantagem, algum privilégio. E então, temos que verificar profundamente no interior se é o puro amor que está a fazer, motivar-me a dar, a oferecer. E eu tenho que identificar em mim mesmo, cada vez mais profundo, para ser capaz de renunciar o fruto desse karma. Portanto, essa limpeza é uma parte muito importante da misericórdia. E eu vejo a mim mesma conectar a misericórdia e a compaixão. Elas são muito próximas. A tradução para a misericórdia usa duas palavras. E sim, elas funcionam dos dois lados, de uma forma profunda. Eu acho que, às vezes, nós podemos ter a misericórdia e a compaixão, mas eu também vejo que a misericórdia é uma simpatia, é uma preocupação, mas a compaixão é uma empatia, onde eu realmente sou capaz de perceber o que está acontecendo com os outros e ver nesse sentido. Portanto, e aí tem uma outra qualidade daquilo que é oferecido, daquilo que é dado. É uma grande compaixão dada através do coração. E sim, que pode haver essa compaixão. Eu posso realmente sentir por aquilo que o outro está a passar. Então, nesse sentido, é mais do que dar um apoio emocional que é necessário, mas não apenas um apoio emocional de um nível externo, mas sim esse nível interno e externo funcionem juntos. Portanto, isso significa, por exemplo, eu dar o meu tempo, ter essa compaixão de ajudar, de erguer o outro, de elevar o outro. E eu não quero estar a dividir este mapa, mas sim partilhar os meus pensamentos, porque ao pensar assim, a misericórdia, pode haver coisas misturadas que podem não ser, por exemplo, sentimentos bons nesse recipiente. Por exemplo, olhar de uma forma, por exemplo, para baixo com os outros. Portanto, não apenas como a misericórdia ser apenas como um conceito, como uma
apontou no início. Portanto, quando Cristo disse para Deus, não é? Tenha misericórdia deles. Portanto, quando nós procuramos misericórdia de Deus, essa misericórdia, essa compaixão de Deus permite que nós sintamos-nos honestos, que entendamos aquilo que é preciso, a transformação que é preciso fazer através da realização. Portanto, esse amor de Deus é capaz de me erguer, de me elevar de qualquer erro que eventualmente tenha feito. E quando nós pedimos a Deus a purificação, é mais uma vez a misericórdia e a compaixão de Deus que aparece para nos elevar. E outro aspecto da misericórdia é quando eu não quero que outra pessoa fique dependente de mim. Porque a natureza humana é tal que nós gostamos de ser amados. Nós gostamos de ser necessários. Isso faz com que eu tenha valor, que seja respeitado. Que, por exemplo, alguém precisa de mim. Portanto, eu fico satisfeito com isso. Sim, o meu tempo está a ser usado de uma forma muito digna. Mas a misericórdia, na verdade, é ser capaz de ajudar outro de tal extensão que eles próprios sejam capazes de serem autossuficientes, em vez de estarem dependentes de mim. Então, eu ajudo a irem para um estado de libertação, de independência, de liberdade. Há uma história de não vegetarianos que explicam isso muito bem. E é qualquer coisa como alguém que diz, se eu alimentar um pescador, eu alimento ele por um dia. Mas se eu ensiná-lo, esse homem, a como pescar, eu estou a alimentá-lo para uma vida inteira. Não estou a encorajar ninguém a pescar, mas definitivamente esse conceito, eu posso dar um pedaço de pão para uma pessoa, mas eu também posso ensiná-lo como ele fazer o seu próprio pão. E isso é muito mais satisfatório para ele. Portanto, ele não vai ter que voltar sempre, virar-se sempre para mim de novo e de novo. Portanto, essa ideia é de apenas ajudar outro a ser elevado, a se elevar. Então, nesse quadro, eu vejo que quando esta educação, quando esse processo de aprendizagem, se eu puder estar, então, empenhado nisso, então a verdadeira misericórdia e compaixão surgem. E eu sei que os professores no mundo cá fora, geralmente, são tempos difíceis, porque os valores no mundo foram perdidos, muitos lares, as crianças crescem com alguns valores que são feitos, são educados, ensinados em casa. Os professores esperam que as crianças cheguem já ensinadas em casa, de casa com esses valores. E há muitos professores que em Inglaterra partilham as suas dificuldades que estão a ter. E é o mesmo sempre. E por causa desse desafio que estamos a enfrentar no mundo, no qual os valores são a fundação da vida de todos, em todos os níveis da sociedade, parece que estão tão poucos em todos os níveis. Portanto, esse nível de educação espiritual pode inspirar outros, permitir que eles possam exprimir
aquilo que aquilo que vem de dentro deles. Portanto, para as crianças, por exemplo, é o mesmo. A misericórdia e a compaixão nesse contexto é ser capaz de ensinar eles de uma maneira que eles consigam entender melhor e sejam capazes de se expressarem da melhor maneira possível. Então, essa ideia de permitir alguém crescer. Eu estou a usar, por exemplo, como as crianças, mas isso aplica-se aos adultos também. Eu sou capaz de dar tal companhia para outro, que a minha companhia permita que eles cresçam mais na sua própria jornada para ir em direção aos objetivos e metas que eles mesmos escolheram. Eu não tenho que escolher o alvo, mas eu tenho que inspirar essa coragem, que eles possam ver mais claramente quais são os objetivos deles, quais são os papéis deles, então seguirem nessa direção. Então, a misericórdia e compaixão, nesse nível, nesse domínio físico, é absolutamente vital. Mas também emocionalmente, agora nós entendamos como um desafio nos relacionamentos, seja de familiar ou os amigos, como funcionarem como uma equipa, ou seja, sejam júniores ou sejam sêniores, todos a funcionarem no mesmo nível. As pessoas estão à procura de qualificações, não querem mais, estão à procura do consciente emocional, agora que eu entendi. Ok, estamos a falar do consciente emocional. Portanto, aqui sou eu, a lidar com alguém que sente-se que não tem uma maturidade, que não se sente maturamente emocional. Então, eu tenho que ter compaixão por ele, misericórdia por ele, mas encontrar uma maneira de ajudar que ele desenvolva uma forma de continuar a prosseguir. E a melhor maneira de ajudar outro é apenas erguê-lo. E outra realidade é que eu apenas posso amar os outros quando eu aprendo a amar a mim mesmo. E a espiritualidade ensina-me como amar a mim mesmo. Porque de uma perspectiva exterior, externa, há sempre um alto e baixo. Eu posso estar na companhia de alguém e sentir-me inferior, na companhia de outro sentir-me superior. Portanto, se eu estou em cima, estou a olhar para baixo para os outros. E se eu me sinto inferior, estou a olhar para cima, os outros estão a olhar para baixo para mim. Portanto, isso dá-me também... Tudo isso não é espiritualmente correto. Porque a espiritualidade nos ensina, ou ensina-me, que toda a alma tem um valor. Qualquer alma humana é única. Não há duas que possam ser comparadas entre uma e outra. Nós vemos que numa mesma árvore, cada folha é diferente uma da outra. Portanto, é a mesma coisa, duas almas não podem ser iguais. Talvez uma tenha um amor um bocadinho maior numa, outra tenha um bocadinho de maior sabedoria no outro, paz, diferentes qualidades, diferentes porcentagens. Mas as qualidades são básicas e não estão conectadas, porque muitas vezes nós esquecemos-las, porque nós estamos focados apenas nesse papel exterior. Então, as cores, as castas, as crenças, todas essas coisas interferem.
e depende da minha consciência. Se a minha consciência está conectada com todas essas coisas externas, é claro que eu vou ver os outros com a mesma visão e colocá-los todos em compartimentos. E a compaixão e a misericórdia dá esse sentimento de estar conectado com eles todos, um sentimento de pertença. Portanto, eu coloco-me nessa caixa, eu coloco os outros nessa caixa. Eu não consigo relacionar-me com todos, a não ser que veja todos como meu irmão, que eu ame a todos como eu amo a mim mesmo. Portanto, eu preciso amar-me. Então, essa é a primeira lição da espiritualidade, ir profundo e profundo, mais profundo, dessa consciência do ser interior que eu sou. E eu posso ver a mim mesmo como esse ser de luz. E eu começo a conectar-me com as qualidades que estão dentro, não das formas exteriores que são adquiridas através da sociedade, dos pais, da educação, mas as qualidades interiores da alma por si só. E quando eu estou conectada com essas qualidades de amor puro, que está lá, então eu permito-me conectar com ela, e eu sou então capaz de amar a mim mesmo, de valorizar a mim mesmo, ter respeito por mim mesmo, e então eu posso olhar com olhos de compaixão e misericórdia para o que está acontecendo ao meu redor, e então ser capaz de partilhar esse amor através das minhas ações, através da compaixão e da misericórdia. O amor em ação é compaixão. Então, conforme eu vou indo mais profundo para ver o que está a acontecer no meu interior e limpar as negatividades que possam lá estar, pode não ser apenas coisas negativas, mas sim coisas inúteis, são fardos muito pesados. Então, você tem que estar conectado com esse estado original do ser que existe dentro de mim mesmo. E permitir que ele seja expressado, que ele surja, emerja com entendimento. E outras coisas que às vezes acontecem com relação à compaixão e à misericórdia é que quando nós vemos coisas demasiadas, como a violência, os sofrimentos, tragédias, você chega a um ponto tipo, como se quase ignorasse, portanto, de nada. Portanto, então, falta essa compaixão. Portanto, já não há mais essa fonte de compaixão. Eu fico vazio, eu fui drenado, essa energia foi drenada. Então, porque eu só estou a trabalhar de um nível exterior, em vez desse nível espiritual. Porque quando eu trabalho nesse nível espiritual interior, então eu conecto como a fonte. E estou a receber, então, continuamente, através da fonte, que isso vai fluindo e vai dando esse apoio para que dê apoio e continue a dar apoio aos outros. Portanto, o meu estado de compaixão tem a ver com a quantidade de amor e paz. E normalmente nós ficamos secos, porque isso não sai. Portanto, eu tenho que estar conectada com a fonte para que essa energia flua através de mim para outro. E a educação mais elevada, a compaixão mais elevada que posso mostrar ao outro, é quando eu consigo explicar ao outro como eles podem conectar com a fonte diretamente.
Portanto, eu já não estou mais nessa fotografia mais. Eles já sabem como tomar dessa compaixão e experienciá-las na vida deles. Então, eles serão capazes de terem isso para si mesmo. Mas o propósito de estar conectado com essa fonte é para que a primeira experiência que possam ter pode não ser necessariamente de compaixão, mas pode ser de paz, que também é algo que nós todos estamos à procura, porque aquele que precisa de misericórdia ou compaixão, seu coração está sem paz, a sua mente está em luta. Então, se eu conseguir partilhar com eles esse sentido de paz e permitir que eles se conectem com a fonte de paz, isso abre-lhes a porta e eles são capazes de continuar a prosseguir e receber esse amor de Deus e ir cada vez mais profundo e experimentar então a compaixão de Deus e misericórdia e a purificação e o perdão e tudo o que é preciso para eles tornarem-se um ser humano completo outra vez, porque muitas pessoas não estão completas nesse momento, estão danificadas. E essa é uma forma mais elevada de compaixão, de ser capaz de fazer com que outras almas alcancem isso, porque de outra forma, se eu estiver a correr de uma forma seca, por assim dizer, as idades, por exemplo, elas tiveram 14 anos em meditação a explorar, a desenvolver essas perícias de conectar-se com o divino, estar no silêncio em meditação. E esse período de 14 anos na vida delas fizeram com que elas fossem capazes de vir para um mundo muito hostil para elas naquela altura, porque nessa altura, além de tudo, não eram tipo uns ensinamentos para as mulheres, mas elas foram capazes então de experimentar essa conexão, partilhar esse amor, essa empatia, essa ajuda. E isso hoje em dia então alcançou mais de 140 países em torno do mundo todo. Dessa generosidade, desse espírito de generosidade que nutre essa compaixão e dá apoio, que cuida a todos nós nessa viagem. Então, sim, definitivamente, a misericórdia espiritual e essa empatia, a compaixão espiritual, é preciso ser entendida e usada de uma forma grande. Muitas pessoas estão a precisar de curar. Eu não estou a falar apenas da cura física, sim, a oração e a meditação, e enviar essas vibrações à luz de Deus, o corpo pode ser curado. Mas agora eu estou a pensar mais num tema que está acontecendo em muitas partes do mundo, que é o trauma coletivo, seja coletivo, seja individual. E isso, por exemplo, há histórias de genocídio, de refugiados e coisas assim de gênero. E todas essas coisas estão a acontecer nesse período onde há muita escuridão no mundo. Mas eu sei que isso vai acabar e a escuridão vai dar lugar à luz muito em breve. Mas as pessoas hoje em dia estão em grande necessidade dessa cura nesse nível interior. Então, eu acho que essa qualidade de misericórdia, essa qualidade de compaixão, será capaz de ajudá-los. E no caminho da espiritualidade, nós entendemos que a primeira coisa que temos de curar é nós mesmos. Tudo começa no nosso interior.
E aos poucos isso vai sendo traduzido para fora, para o exterior. O quanto eu me amo. A autocompaixão ensina-me que eu preciso amar-me e aceitar a mim mesmo. Eu conheço a mim melhor do que qualquer outra pessoa e eu realmente preciso isso. Eu sei por onde eu estou, aquilo que eu estou a passar, e eu sei. Eu posso não necessariamente saber um impacto que possa ter isso na minha fisiologia, mas eu conheço a mim mesmo. E eu sei os erros que eu cometi, eu sei as qualidades que eu tenho, mas eu também sei que muitas vezes não aplico elas na minha vida, não as utilizo. Então, o primeiro passo de ser capaz de olhar para o interior é o amor de Deus, no qual eu aprendo a curar a mim mesmo. Por exemplo, eu posso ver alguém chateado e a primeira resposta poderia ser ir ao pé dele, colocar o braço nos ombros e dizer que é um copo de chá e fazê-lo consciente de que é alguém que está preocupado com eles, de ajudá-los de alguma maneira. Nem que seja apenas uma chávena de chá, uma xícara de chá, portanto, é o suficiente. Mas quando eu fico chateado comigo mesmo, eu sou capaz de ter com eles e ter compaixão por mim e de dizer, está tudo bem, as coisas vão ficar bem. Deixa-me apenas sentar calmamente por uns momentos e deixe-me ir profundamente no meu interior, onde reside a paz. Eu posso fazer pelos outros, mas muitas vezes eu não sei como fazer para mim mesmo. E então, a compaixão, autocompaixão, é ser capaz de amar-me. Eu fiz um erro, ou eu fiz uma coisa boa, não importa. Mas ser consistente em ser capaz de amar e apreciar a mim mesmo. O ego é outra coisa, isso não é o ego. O ego é quando eu sou maior ou melhor que outros, eu posso fazer mais do que outros. Não. Não há ninguém envolvido mais nessa fotografia, não há comparação, não há competição. É apenas eu, comigo mesmo. E especialmente se eu acreditar em Deus, conectar-me com Deus e permitir-me que a luz e o amor de Deus cheguem a mim. Se eu aprender a fazer isso por mim mesmo e manter-me continuamente nesse nível de espiritualidade, os eventos, as situações exteriores não vão abanar-me, não vão abalar-me. Essa é a melhor prenda de Natal e de Ano Novo que eu posso dar para mim mesmo, que é manter a estabilidade, estar conectada com a minha verdadeira, original qualidade, verdade. Paz, amor, pureza, sabedoria e felicidade. Esses são os meus direitos de nascimento. Todas as almas carregam essas qualidades que estão impressas nelas mesmas. Essa realização é a compaixão mais elevada por mim mesmo. E sim, eu penso que se eu conseguir lidar com isso e manter-me nesse nível de estabilidade, então, o que quer que 2022 traga,
Eu sei que mais situações vão acontecer. Os cientistas nos dizem que mais casos de pandemias vão acontecer. Talvez sim, talvez não. Mudanças climáticas, alterações climáticas, dizem que mais coisas estão para surgir e não podemos culpar ninguém. Não preciso lembrar dos detalhes, mas as coisas estão a mover-se. E se eu permitir-me que eu acreditar que para além dessa escuridão há um dia, uma luz, e com essa compaixão, autocompaixão, remover qualquer medo do futuro e focar-me nesse estado de consciência interior, então vai ser um grande serviço para mim. E vai ser um grande serviço que eu vou poder oferecer aos outros que estão ao meu redor. Porque qualquer que seja a minha experiência, são as vibrações que eu estou a gerar. Eu não tenho que vos dizer que tenho medo. Vocês são capazes de dizer que eu tenho medo. Porque as minhas vibrações vão tocar. E vocês vão pensar. Portanto, vocês vão ficar com medo. E qualquer um que esteja na minha companhia vão ser afetados por essa energia. E todo um grupo, e todos vão ficar com medo. E então, você não vai saber o que fazer. E então, essa não é a melhor forma de começar o ano. Portanto, a melhor forma de começar o ano é ter esse compromisso comigo mesmo, de ter autocompaixão, de manter a minha estabilidade, de que eu estou a comandar o meu próprio mundo, porque eu tomo a responsabilidade e mantenho esse estado de mestre autossoberano de mim mesmo. E sim, eu posso ser um instrumento para suportar e dar apoio a todos que estão ao meu redor. Enquanto os outros estão com medo, a minha presença vai fazer com que eles se sintam seguros e salvos. E vai lembrar quem eles são e quais são as qualidades que eles também têm. Então, especialmente nesse final de 2021, desses 2 anos um pouco assim malucos, doidos, todas essas coisas que nós vimos. Então, primeiro, deixe-me apenas verificar o que é que vai no meu interior e preparar-me para todas as eventualidades de 2022. Eu não sei o que é que ele vai trazer, mas eu sei uma coisa, que cada momento que passar é um sinal, é o fim da escuridão, e estamos a ficar mais próximo da luz. Portanto, com muita misericórdia, por todo o sofrimento que eu estou a ver ao meu redor, nesse sentido, sim, qualquer dedo de ajuda, deixe-me fazer. Mas mais do que tudo, deixe-me começar com as palavras, porque não são só apenas as pessoas fazerem isso. Quando houver um número de pessoas suficientes para criar esse estado de estabilidade, então uma minoria poderosa vai ter um impacto muito grande nessa negatividade. Não é necessário que seja o mundo inteiro a mudar. É preciso ser uma minoria que mude, que tenha esse compromisso de mudança. E essa mudança que vai acontecer dentro deles, então, essa minoria podem ter um impacto na vibração coletiva da maioria,
que vai fazer todos moverem nessa direção da luz. E eu acredito profundamente nisso, que esse é o futuro para a humanidade, porque eu acredito que as qualidades essenciais de todos os seres humanos é a bondade, não é o mal. E outra vez, para aqueles que acreditam em Deus, nós vemos Deus como o Criador. Então eles dizem, as Escrituras dizem, seja do Oriente ou do Ocidente, Deus criou o mundo na sua própria imagem. Portanto, Deus é completamente bondade. Então, essa bondade tem que prevalecer, porque essa bondade está em cada ser humano. Então, finalmente, para além dessa escuridão, a bondade é vitoriosa. Isso é uma história de fadas. Há sempre uma batalha entre o bem e o mal nessas histórias das fadas. E há sempre a vitória do bem. E todas as tradições, todas as culturas têm histórias semelhantes. E ainda nós temos a história dos 5 Pandavas e dos milhares que estavam do outro lado, e eles com o coração no coração venceram esse exército de multimilhões de soldados. Portanto, o poder da compaixão, o poder da misericórdia, primeiro de dentro e depois para fora, definitivamente, juntos, nós somos aqueles que iremos criar um mundo melhor, um novo mundo. Essa energia coletiva vai mudar a energia de todo mundo. A tarefa, se for apenas eu e você, mas eu também acredito que lá, todos os seres humanos irão experimentar paz. E então agora vamos responder as questões. Muito obrigado, Didi. Foi maravilhosa as suas partilhas. Você falou sobre os valores também, sobre a compaixão, amor, a misericórdia, a compaixão, são as duas misturadas, estão tudo bem? Mas amor e paz são 2 valores. E alguns estão a perguntar como ter essa paz. Essa paz tem que vir no sentido para dentro. É muito importante desenvolver essa qualidade na minha vida. E em segundo, o poder da tolerância. Então, às vezes nós não realizamos como somos intolerantes. Nós perdemos a nossa paciência, toda a capacidade da tolerância. Então, temos que ir nessa consciência interior e para fazer com que essa capacidade da tolerância aumente. Portanto, essas duas juntas, a misericórdia e a compaixão, então irão acontecer. Algumas perguntas que estão a vir dos médicos. Uma primeira é a misericórdia sobre a eutanásia, por exemplo. Quer fazer algum comentário sobre isso? Através da minha viagem espiritual, aquilo que eu entendo, é mesmo quando há grande dor, se nesse momento podemos confortar o paciente com amor e apenas permitir que ele fique na lembrança de Deus, e cada momento que passa nessa lembrança de Deus traz muito benefício e muito valor. Portanto, não suportamos, por assim dizer, a eutanásia. Há outros que são médicos a perguntar em simpático e não antipático. A misericórdia mais tem a ver com
Porque os médicos veem muitas dores. Portanto, se eles estão muito ligados, eles ficam drenados por causa dessa ligação que eles fazem. Portanto, haver essa parte de separar o simpático com está falando aqui num termo técnico, ou seja, entre simpático e antipático, não consegui perceber bem a colocação, mas a nível da espiritualidade, a espiritualidade ensina-me como ir para dentro e conectar-me com outro ser humano nesse nível interior, onde eu sou capaz de entendê-los e sim colocar os sapatos deles do que o paciente está a passar. E simplesmente nesse momento ter um entendimento de que eu sou um instrumento que estou apenas a receber a luz de Deus e eles não têm de acreditar. Eles acreditam ou não, não importa. O que eu acredito e que eu sei é que essa luz vai os ajudar. Não vai ser drenada de mim. Não vai mexer com a minha emoção, porque o meu treinamento espiritual é experimentar-me como um ser, uma alma única e individual, e ser então capaz de estar desapegado, e então sim poder estar a auxiliar de uma forma. Então eu tenho que é uma forma de como lidar com os pacientes. Portanto, mais uma, nas visões, nas aulas que nós temos todas as segundas-feiras, dar correções a ser misericordioso, que a fraqueza dos outros possa ser perdoada. Pode nos clarificar um bocado sobre isso? Eu creio que a mãe espiritual da Brahma Kumaris, eu tive uma grande fortuna de estar com ela algumas vezes, e ela tem essa capacidade tão grande espiritual de ser capaz de entender a fraqueza do outro e ajudá-los a eles entender o que eles precisavam de fazer, mas também partilhar poderes espirituais para que eles pudessem ser capazes de lidar. Não era só ajuda para que eles entendessem, mas também suportá-los, dar-lhes poder para que eles pudessem terminar, não é? Solucionar. Portanto, aí tem a ver a espiritualidade e a misericórdia na espiritualidade. E muitos, por exemplo, as DADs da nossa organização seguiram esses passos. E muitos também têm essa capacidade de realizar algo, mas também de ajudar que a pessoa mude, ajudar que os outros mudem. Você falou sobre histórias de amor, ou histórias de fadas, ou seja, de ter um coração misericordioso. Pode partilhar alguma história? É muito difícil partilhar histórias a esse nível, dessa maneira, mas isso aconteceu há pouco tempo atrás. Eu recebi uma chamada, eu estava aqui em Londres, e recebi uma chamada de um familiar que vive aqui e disse que alguém tinha morrido repentinamente. Em torno dos 30 a 40 anos. E como podia dar apoio à família. E era muito cedo. E eu vi que uma familiar estava muito emocionada e estava muito chateada com aquilo que tinha acontecido. E ninguém sabia como ajudá-la. Então, eu aproximei-me, apenas dei-lhe muito amor, e vagarosamente fui falando com ela,
de como ela podia ajudar a alma, as possibilidades do amor de Deus para essa alma que tinha morrido. E havia um rapaz que estava ao próximo, estava a ouvir aquilo que estava a ouvir aquilo, e gentilmente ele começou a fazer questão. Eu comecei a responder as questões baseadas nesses ensinamentos espirituais. E era muito difícil para ela parar de chorar. Mas ela ia ouvindo as respostas que eu fui dando a esse jovem filho. E ela estava com atenção. E estava a realizar como esses ensinamentos espirituais podiam estar a auxiliar. Então, e esse padrão mental foi mudando. E ela teve entendimento sobre esse ensinamento espiritual, mesmo nessa meia hora que estive lá. E depois ela passou, então, a praticar esses ensinamentos e a estudar. E esse ensinamento, não posso dizer que seja eu, mas esses ensinamentos ajudou que ela pudesse sair dessa escuridão e ter uma consciência diferente e de ter, então, uma vida mais iluminada para ela mesma. Mais uma pergunta interessante. Um irmão com um conflito. Ele diz que Deus enviou-nos esse castigo, que foi o Covid, nesses 2 dias, pelo passado daquilo que nós cometemos. E como é que você pode chamá-lo de oceano de amor? Como é que nós podemos entender esse paradoxo? Deus é amor, Deus é verdade. Deus não é aquele que nos castiga. Deixe-me dar um exemplo. O professor que ensina, ele ensina, mas o exame que vai testá-lo não é o professor. São outras pessoas que são a fazer esse exame para si. É a mesma coisa com relação a Deus. Deus é o nosso pai, é o nosso guia, é o nosso professor, mas ele não está nos dando testes. Conforme eu sigo as leis espirituais de Deus, a paz de Deus, e isso permite que eu me transforme, então eu vou sendo preparado para tudo aquilo que vem, que surja, como resultado direto da intervenção humana com as leis da natureza. É muito claro que essa estrada, essa fronteira da natureza, que nós ultrapassamos todas essas áreas, seja a vida selvagem, e nós tiramos tudo para o nosso benefício sem respeitar a natureza em qualquer nível. Portanto, a natureza, a mãe, Deus, a natureza que nos sustenta, a qual que nós exploramos, assaltamos, violamos essa natureza. Então, aquilo que nós estamos a ver na pandemia é o retorno disso. Não é algo que tem a ver com Deus está a fazer conosco. Absolutamente não. E sim, não é apenas a lei da natureza que nós quebramos, mas nós também quebramos todas as leis humanas também. O nosso estilo de vida está tão de cabeça para baixo que todos os valores e relacionamentos foram corrompidos. Portanto, nós temos que estar à espera que vai haver mais pandemias. Portanto, é o que os cientistas estão nos dizer agora. Estamos a esperar o mesmo. Portanto, o impacto humano, a intervenção que teve na natureza, causou toda essa loucura que nós estamos a ver.
Vamos a ver tufões, um a seguir aos outros, os furacões. Não há espaço quase para respirar entre eles. E isso tudo está acontecendo ao redor do mundo inteiro. A lista é infinita, mas tudo é evidente dessa violação da lei da natureza feita pelo humano. E não tem nada a ver com a lei espiritual de Deus. Os seres humanos podem fazer algo para mudar isso? Sim, claro que podem. Nós temos que mudar a nós mesmos. Essa é a grande lição dos últimos 2 anos, talvez os últimos séculos. Nós somos totalmente materialistas. Nós temos que voltar a esse entendimento, a nossa identidade espiritual, aos valores da vida, começar a usar esses valores na interação uns com os outros, com a natureza e com os animais. Nós só temos mais 3 minutos para questões. E se alguém tiver a tirar vantagem daqueles que são misericórdios com os outros? Eu acho que eu tenho que ser inteligente o suficiente e ser espiritualmente consciente para que isso não aconteça. Sim, a misericórdia, a compaixão, mas eu tenho que ter os limites que não sejam ultrapassados. Portanto, gentilmente, de forma calma, de forma clara, explicar quais são essas fronteiras, esses limites. Portanto, deixe-me explicar aos outros, é assim, não pode ser mais do que isso. E se for para além disso, eu não posso estar aqui para vos ajudar. E alguém está a perguntar sobre contas kármicas. Você mencionou, nós estamos sobre isso, mas como colocar a virtude da misericórdia e ser misericordioso de uma forma que o mundo não fosse dependente de nós. Portanto, como há um método para saber se estou a criar ou não conta kármica? O mantra é: deixe-me ser eu aquele que doa. E doar como sendo um instrumento de Deus. E se eu estou a dar, isso é karma. Quando eu sou um instrumento que está a dar, não há karma envolvido. Então, os que estão a receber o que vem de Deus através de mim. Se for através de mim, é o meu karma. E se eu parar de dar, eu estou à espera que eles me deem. Portanto, isso é karma. Muito boa explicação. Essa é a última pergunta. Como desenvolver um coração misericordioso e ter bons sentimentos para os políticos que causaram a miséria da nossa sociedade? Eu não me lembro de mencionar políticos nas minhas meditações, e nem daquilo que os políticos possam fazer. Mas o que eu tenho de fazer é generar esses sentimentos, essa luz de Deus, esse luz de amor, e enviar para o mundo, para que todos sejam capazes de experimentar o benefício dessa luz no amor. Eu não preciso de gastar muitas energias a pensar nos políticos. Eu só queria dar mais essa pergunta, por causa da alteração climática. Esse dilema da vacinação. Qual é a escolha mais misericordiosa e quais são as consequências nas pessoas e no ambiente? Há muita informação dos pró e anti-vacinas. Não é o meu campo de estar a fazer debate, portanto, eu não vou dizer nada sobre isso, você tem que fazer a sua escolha sobre esse assunto. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado oficialmente.
Mehta. Agora vamos ter algumas palavras do Dr. Ashok Mehta. Om Shanti, Sister Jayanti. Foi uma grande explicação sobre misericórdia e eu sou um médico profissional na área do câncer, do cancro, e sabemos que no mundo muitos pacientes estão a precisar de ajuda, seja física, emocional e espiritualmente. E quando olho para trás, no tempo de escola, aquilo que eu aprendi dos professores, o que eu aprendi da minha própria família, ajudou-me imensamente a desenvolver essa misericórdia, ter essa atitude de misericórdia. E tudo isso foi aquilo que eu aprendi, portanto, a dar, e depois também a forma do ensinamento que Baba nos dá, que teve um impacto muito grande na minha vida. Portanto, se formos misericordiosos, como você disse, muitas pessoas podem fazer muito, poucas pessoas podem fazer muito. E eu lembro uma vez de visitar Montabu, na altura da criação do Global Hospital, ou seja, 2 pessoas apenas conseguiram construir aquela, dar iniciativa para aquele hospital, a construção. Portanto, dar essa valorização também para isso, para as outras pessoas. E todos os aspectos da misericórdia, como você falou. Eu acho que a questão que você não respondeu com relação à vacinação, o que a ciência sabe hoje em dia é que nós devíamos estar vacinados. As outras opiniões dos outros, seja qual for, seja todas elas, seja pólio, todas as vacinas são para ajudar. E elas eliminaram doenças no passado. Eu acho que não devemos debater sobre isso, mas deviam tomar a vacina. Mas eu acho que uma indústria com trilhões de dólares há outras considerações a fazer, mas talvez a vacina realmente possa ajudar. Muito obrigado, Sister Jayanti, por todos esses aspectos explorados da misericórdia e aquilo que você tem aprendido e nos ensinado. Om Shanti. Ok. Om Shanti, Didi. Gostaria de agradecer também em francês, porque nós estamos no Canadá, temos 2 línguas, 2 idiomas, e acho que foi uma grande prenda que nós recebemos hoje, esse dia da caixa, dia das prendas. E qual foi a melhor prenda a ter, o presente a ter, para falar da misericórdia. E muitas vezes, eu digo muitas vezes obrigado a mim mesmo. E quando vejo alguém a sofrer, e nós os ajudamos, esse agradecimento, não há dinheiro envolvido. Eu acho que é a melhor forma de agradecer todo o detalhe da sua explicação sobre a misericórdia. Por causa nesse dia das prendas, eu tenho uma pequena prenda para si. Isso é para si. Você pode ver. Obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup. Tanto fazer a brincadeira com a palavra em francês, merci beaucoup.
Portanto, muito obrigado. E o Eric também acho que mencionou, mas ele está numa outra reunião agora. Vamos agora então ter alguns anúncios e depois vamos fazer uma troca de driste com a Sister Jayanti. Portanto, do nosso coração, muito obrigado por essa partilha sobre a misericórdia. O nosso próximo pergunta, o nosso próximo programa é o workshop sobre a misericórdia. Vamos ter exercícios experimentais e depois vamos ter um bocado de conversa e meditação com a Sister Pratiba do Quênia. Vai ser no sábado, 1º de janeiro. É uma boa forma de começar o ano. Portanto, estão aqui os horários. Portanto, o horário, de onde é que está? Aqui, Brasil 1h15, Portugal 2h15 da tarde. Perdão, Brasil 11h15 da manhã. Depois, o próximo episódio da Valores para a Vida vai ser o episódio 30 e vai ser sobre perseverança. Vamos ter conosco a Asha Didi, que é do Centro de Retiros da Índia, e vai ser no dia 8 de janeiro, e às 3 da tarde de Portugal e às meio-dia do Brasil. E vocês podem encontrar informação no site vancouver.brahmakumaris.ca e depois também tem uns vídeos no YouTube também que podem ir à procura. Se procurarem Brahma Kumaris Vancouver ou Vihasa, Índia. Vamos fazer então uma meditação em silêncio com a Sister Jayanti. Om Shanti.
So thank you so much, Jayanti Didi, once again for accepting our invite, and thanks a lot. Bye. Thank you.